Fábio Sorge, Beca Surrada. Pessoal, muita gente me pediu para perguntar hoje sobre como fica a situação do jogador Robinho. Para quem não acompanhou o noticiário, a justiça italiana confirmou a condenação dele pelo crime de estupro a uma pena de 9 anos de reclusão. Então muita gente perguntou o que vai acontecer com ele agora, qual é o próximo passo, se ele vai ou não ser preso, se ele vai ser preso aqui no Brasil ou na Itália. Então, pessoal, para comentar essa questão, em primeiro lugar, eu vou citar aqui a fonte, muito do que eu vou falar aqui, eu verifiquei no post do professor Caio Paiva, que deu uma delimitada boa, tem um post muito interessante sobre o assunto lá no perfil dele no Instagram. Bom, dito isso, pessoal, primeira coisa, não é possível a extradição do Robinho. Então, o Robinho não pode ser extraditado daqui do Brasil para a Itália para cumprir pena. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela no inciso 51, artigo 5º, inciso 51, veda a extradição de brasileiros. Segundo está escrito, está disposto lá, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então a Constituição tem essa previsão remonta ao período pós-ditadura, porque a ditadura comumente extraditou, havia lá uma pena de perda da nacionalidade, a pessoa, às vezes, acusada de determinado crime, perdia o direito de nacionalidade e podia ser extraditada. Então a Constituição previu isso, então nenhum brasileiro nato, como é o caso do Robinho, pode ser extraditado. Esse é o primeiro ponto. Bom, dito isso, o que resta então ser feito? Bom, é possível que a Itália faça um requerimento para o Brasil para que ocorra a transferência da execução da pena. Então, como é que funcionaria isso? A Itália entraria com um pedido para que o Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil, né? É um pedido, é o chamado pedido de transferência da execução da pena, que ele está previsto no artigo 100 e 101, né? O 100 traz os requisitos e o 101 traz a formatação desse pedido, da Lei de Imigração, que é a Lei 13.444/2017. Então, basicamente, esse pedido de transferência de execução da pena, ele é feito por via diplomática, né? E esse pedido ele é recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e após o exame da presença dos pressupostos formais ou de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação. Diz ainda a lei aqui que não preenchidos os pressupostos do parágrafo 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo de possibilidade de renovação do pedido devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Então, para que o Robinho, então, o que pode ser feito, para que seja feita a transferência dessa execução, que deveria ser cumprida na Itália, aqui para o Brasil, é preciso que o governo italiano, então, ingresse com esse pedido. E aí, são avaliadas algumas condições que estão elencadas no artigo 100 da Lei da Imigração, né? Diz lá, o artigo 100 é o seguinte: nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do nobis in idem. Aí diz o parágrafo único. Sem prejuízo disposto no Código Penal, a transferência da execução de pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Atenção aqui então. Inciso 1º. Condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Inciso 2º. A sentença tiver transitado em julgado. Inciso 3º. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for pelo menos 1 ano na data da apresentação do pedido ao estado da condenação. 4º. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. Vejam que todos esses requisitos estão preenchidos, né? Então já transitou em julgado, o fato constitui crime aqui no Brasil, já houve, tem mais de 1 ano de pena para cumprir, tudo isso aqui estaria preenchido.
O grande ponto é o inciso 5, de houver tratado ou promessa de reciprocidade. Por quê? Porque não há tratado firmado entre Brasil e Itália sobre essa questão da execução da pena. Então, pessoas que cometem, brasileiros que cometem crimes na Itália ou italianos que cometem crime no Brasil, não há um tratado para que cumpram eventual pena nos seus países de origem. Aqui pode ser pleiteado pela Itália a questão da reciprocidade. Então há uma promessa de que em situações semelhantes, se algum italiano tiver cometido um crime aqui no Brasil, retornar para a Itália e a justiça brasileira o condenar, ele cumpriria a pena lá. Então teria de haver esta promessa por parte do governo da Itália de reciprocidade, isso teria de ser negociado ou eventualmente firmado um tratado. Aqui, como não há tempo, teria de ser pelo menos haver a promessa de reciprocidade para a questão ser avaliada. Então, o que pode acontecer? O Robinho pode cumprir essa pena no Brasil, desde que seja formulado um pedido pela autoridade italiana, haja promessa de reciprocidade e esse pedido seja deferido aqui pela Justiça Brasileira. Espero ter ajudado a esclarecer todos nesse ponto e aguardo revê-los em outros vídeos. Muito obrigado!